Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a quem, meus irmãos? Pertence ao Senhor Jesus Cristo, à Trindade Divina, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E sendo assim, eu quero levar para você a palavra que está em Lucas capítulo 24. E é os últimos versículos. Nós vamos ler do versículo 49 até o 53. Mas me perdoe, me desculpe. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, isso é importante. Deixe o seu like, fale para outro a respeito deste canal de pregação, porque se está sendo uma bênção para você, que eu acredito que é, precisa você entender também que deve ser uma bênção para outros. Vamos à leitura, e diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Meus irmãos, aqui em Lucas, o médico amado chamado Lucas, que ele não foi testemunha ocular de Jesus. Ele se converteu bem depois da morte de Jesus, da vinda, mas ele, sendo médico, um bom historiador, ele visitou todos aqueles assim que têm alguma coisa para contar e, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deixou essa palavra. E aqui nós temos agora um relato importante. Alguém poderá perguntar, onde Jesus estava quando subiu para o céu? E aqui a Bíblia diz que ele estava em Betânia. Na Bíblia nós temos duas Betânia. A Betânia também chamada Betabara, né? Que fica além do Jordão. Então, e nós temos a Betânia, onde morava Lázaro, Marta, Maria. Então ele estava ali em Betânia. Betânia seria na encosta do Monte das Oliveiras ali, né? Que daria não para Jerusalém, mas para fora. Então, praticamente, ele estava no Monte das Oliveiras, que Betânia ficava no Monte das Oliveiras. Vê como a palavra se cumpre. Lá em Zacarias nos diz que ele virá e colocará seus pés no Monte das Oliveiras. Da onde ele partiu, ele vai voltar. E o que é que ele diz? Olha, sobre vós, eu envio a promessa de meu Pai. Qual era a promessa do Pai, meus irmãos? Se você é um crente novo, há mais ou menos 800 anos passados, tinha uma promessa de Deus, que o profeta Joel escreveu, profetizou e deixou escrita. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E fala de coisas maravilhosas dos servos, dos jovens, dos velhos, um derramamento do Espírito. E agora Jesus está dizendo, olha, eu vou vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai. Interessante, né? Mas Jesus disse uma coisa, fique na cidade de Jerusalém. Tem que estar na cidade de Jerusalém, é lá que eu vou começar, é de lá. E praticamente ali no Monte das Oliveiras, é de frente de Jerusalém, uma distância bem pertinho ali, e até que do alto seja revestido de poder. Então você fica em Jerusalém esperando. Paciência, meus irmãos. Tem crente que não é paciente. Tem que aprender de Jesus que é manso, paciente. Então o discípulo teve que ficar com paciência. Importante que os discípulos não tinham a menor ideia de como seria isto. Não tinham. Mas Jesus disse que ia mandar sobre ele a promessa.
Esta promessa que veio no dia de Pentecoste e ainda hoje se cumpre, se repete. E eu passei por essa experiência, você passou, todo crente batizado com o Espírito passa por essa experiência, porque ela continua, ela foi inicialmente em Jerusalém, depois aconteceu em Samaria, aconteceu lá, na casa de Cornélio, e por aí afora. E continua, aconteceu, parte que estão registradas, né? Aconteceu onde? Lá em Éfeso também. Coisa importante, né? Graças a Deus. E hoje se cumpre em todo o Brasil. E diz que ele levou-os fora até Betânia. Então, ali em Betânia, que coisa gloriosa, né? Você já imaginou que bênção? Os discípulos estavam junto de Jesus. Eram 11 discípulos, porque o Judas já tinha saído fora. Estava junto de quê? De Deus, Jesus verdadeiramente Deus. Por isso Paulo escreve, este é o verdadeiro Deus. Aliás, João, né? E também diz, é o Deus eterno. Eternamente, meus irmãos, estava ali, e eles, testemunhas oculares da história, eles viram, eles ouviram, é como diz João na sua primeira epístola, no capítulo 1, parece, nós tocamos da palavra da vida, eles tocavam em Jesus, e daqui a pouco, Jesus tinha que passar. E muito importante, que antes de Jesus sair, abençoou os discípulos, abençoou. E quando acabou de abençoar, vamos ler aqui o versículo 53, e aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles. Meus irmãos, vão raciocinar comigo? Ele abençoou os discípulos, aí se afastou um pouquinho deles. E quando ele se afastou, ele foi levado ao céu. Ele não estava no meio dos... Estava um pouquinho afastado. Foi levado ao céu. E o que é que os discípulos fizeram? Adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Olha, o mestre falou para nós ficar em Jerusalém. Até que recebemos a promessa do Pai. E eles fizeram. E o versículo 53 encerra dizendo, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, esperando. E depois num dia, porque depois que Jesus partiu, ainda levou 10 dias, né? Chegou o dia de Pentecostes, dia das primícias, meus irmãos. Batemos com o Espírito Santo, é como as primícias. Você, meu irmão, se não foi batizado com o Espírito Santo, minha irmã, busque o Senhor. É promessa. Você vai ser abençoada. Você vai ser batizada. E você vai entender a diferença, a alegria, a comunhão com o Pai. Pense nisto, porque a promessa, no versículo 49, que eu vou repetir de novo. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Você, minha irmã, meu irmão, está debaixo da promessa do Pai. Aguarde, ore, e você vai ser batizada com o Espírito Santo, com poder, transformação, fogo queimando, dinamite espiritual na vida. Pense nisso, que o Senhor te abençoe. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu peço por todos aqueles que me ouvem, e daqueles que estão me ouvindo, se alguém não é batizado com o Espírito Santo, Senhor, inclina para que ele possa ter vida de consagração, de jejum, oração e ser batizado no teu Espírito Santo, pois é a tua promessa. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.